muitas pessoas elas se queixam que erraram muito lá no passado e têm medo que os seus filhos cometam as mesmas falhas. E é sobre isso que vamos conversar hoje com as nossas convidadas especiais aqui nesse quadro. E eu apresento para você, olha, dispensa apresentações, né? Vanessa Rezende, a nossa psicopedagoga que tem nos abençoado semanalmente aqui com temas incríveis, uma palavra ponderada, Amém. Equilibrada, abençoada também. Vanessa, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia para vocês que estão nos assistindo, né? Que esse quadro, mais uma vez, possa falar assim profundamente no seu coração e trazer transformação para a sua vida e para a sua família. Amém. Amém. E tudo bem lá com o Marquinhos, os meninos? Tudo bem, graças a Deus. Semana passada eu não estive aqui, na outra você estava viajando, deu para descansar um Deu pouquinho? para descansar, Serginho. Isso Renovado? Renovei as minhas forças como uma das águias. Opa, que coisa Amém. boa. E a Vanessa, claro, ela traz sempre uma convidada especial, um convidado. E hoje é uma convidada mais do que especial, é a pastora Marli Ribeiro dos Santos, né, que vai falar conosco também sobre uma experiência linda que ela viveu com relação a esse assunto. E eu quero cumprimentá-la. Pastora, seja bem-vinda ao nosso De Tudo Um Pouco. Fique à vontade na nossa sala, é como se fosse a casa da senhora. Amém, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês nessa Que manhã. legal. Marli, tá até faltando de aula hoje para vir aqui com a gente. Que Olha que honra, privilégio, hein? Serginho. Olha só. Tá vendo? Maternal, Que honra pra gente aqui no De Tudo Um Pouco. Mas vai hein? valer a pena, em nome Vai de valer a Jesus. pena. E o pessoal de casa é quem ganha com isso, né, ganha Vanessa? com isso, Porque verdade. é uma experiência, uma história linda. Já já a senhora vai falar, porque eu tenho uma pergunta para fazer para Vanessa. Vanessa, essa questão de pais erraram e projetam isso na vida dos filhos, isso é problemático, né? Serginho, dentro desse assunto, eu quero falar sobre duas coisas com a intenção assim, de dar dica para os pais mesmo que estão nos assistindo. Muitas vezes nós projetamos as nossas frustrações nos nossos filhos de várias formas. Eu vou falar de duas, para que você possa guardar e aprender e acertar daqui para frente. Às vezes, eu estava até conversando com a Marli sobre isso, a gurinha mesmo. Por exemplo, eu não consegui fazer uma faculdade, gostaria de ser médico, ser uma professora e não, por N motivos eu não alcancei meu objetivo. Então eu projeto no meu filho aquele sonho, aquela vontade e muitas vezes não consigo perceber quais são as habilidades do meu filho, qual que é o potencial, aonde que ele faz melhor e quero que ele realize uma faculdade porque era meu sonho. Eu queria ser bailarina e não fui, agora eu quero que minha menina dance balé, a menina está afim mesmo de fazer um judô. Então eu preciso de aprender a administrar as minhas vontades e não projetar nos meus filhos aquilo que eu não dei conta de fazer. E deixar com que meu filho siga a vida dele dentro do projeto que Deus tem para a vida dele. De repente Deus até tem aquele projeto seu, mas deixa Deus fazer. E outra frustração que muitas vezes os pais projetam nos filhos, o pai trabalha muito, né, Serginho, né, Marli? E às vezes chega em casa cansado, estressado e já está lá gritando, brigando, falando palavras que não vão abençoar os filhos, porque ele projeta a frustração do trabalho, a tristeza, o peso do dia na vida dos filhos. E essas duas coisas eu aconselho você a não cometer. A Bíblia fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E às vezes nós erramos, nós fracassamos, mas se você já cometeu essas falhas, eu te convido a não cometê-las mais, que você aprenda com isso, porque isso não gera um bom comportamento dentro da família e um bom andamento na vida do seu filho, da sua criança, do seu adolescente. Isso não é bom. Esse é o arrependimento, né, que tem que haver, essa mudança de atitude, né, Vanessa? É verdade. Agora, Vanessa, uma outra pergunta para você. Como aprender a lidar com os erros, né? Uma vez que nós não nascemos prontos e não sabemos lidar com os tais erros. Ô Serginho, a Bíblia fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, quando a Bíblia fala que o cair é do homem, é porque nós erramos. Nós somos pecadores e por isso que nós precisamos tanto de Jesus na nossa vida. Então, a gente precisa de entender assim, que eu vou errar. Eu sou sujeita ao fracasso, mas eu posso aprender com os meus erros. Então, como lidar com os seus erros? Ao invés de ficar murmurando, reclamando, porque eu errei, eu não gostaria de ter feito isso, você aprender com as suas falhas. É aquela famosa frase, transformar o limão em limonada. Eu aprender com as minhas falhas a não continuar no mesmo tipo de comportamento. Crescer diante daquilo que eu falei. E não ficar me lamentando o resto da minha vida por uma falha, que até Deus já me perdoou, eu preciso de me perdoar. Exatamente isso que eu quero perguntar. E sobre essa questão de se perdoar? Essa é a parte mais difícil, talvez? Né? Eu trabalho com muitas pessoas, com muitas mulheres, né? Eu vejo assim,
Deus, Ele me perdoa, mas eu também preciso de me perdoar. E tem pessoas, Serginho, que ela não consegue se perdoar. Ela cai no fracasso, às vezes até numa depressão, porque cometeu um erro que ela acha que aquilo nunca poderia ter acontecido, mas aconteceu. A gente não pode viver do passado. Se você errou, se perdoe. Se você tem dificuldade para se perdoar, eu acho que pode entrar aí na sua vida uma ajuda de um pastor, de um aconselhamento, né, Serginho? De um profissional da área da saúde, da psicologia. Por que não fazer uma terapia? Porque a gente fala assim, você tem que se perdoar, mas às vezes a pessoa não está dando conta. Sim. Por isso que a Bíblia diz, né, que um ao outro ajudou. E às vezes nós precisamos de ajuda de outras pessoas na nossa vida para nos ajudar a nos encontrar no meio desse tanto de situação Essas outras pessoas difícil. se tornam facilitadores desse processo na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos dos facilitadores, porque nós temos algumas dificuldades. Quem sabe a sua dificuldade é essa, você não consegue se perdoar. Mas Deus não tem esse lugar para você, né? E quando a pessoa não se perdoa, ela entra em depressão, ela se torna uma pessoa negativa, a sua vida fica travada, você não anda mais com esse peso, né, desse pecado, dessa culpa aí sobre a sua vida. Muito bem. Marli, pode falar, quer falar? Não, eu queria falar o seguinte, muitas vezes quando nós ficamos com essa culpa, nós acabamos deixando de viver o presente. É verdade. Né? Nós ficamos pensando só no passado, isso aconteceu comigo muitas vezes. Eu vivia pensando no passado o que eu poderia ter feito, né? O que eu não fiz, mas que eu poderia ter feito. E eu travava aquilo que eu poderia fazer no meu presente. Então, muitas pessoas, elas fazem isso, elas ficam pensando, só lembrando do que poderia ter sido feito e acabam não fazendo aquilo que elas podem fazer no presente. Ou que tem que fazer. Ou que tem que fazer, né? Porque nós temos várias oportunidades e muitas vezes nós deixamos essa oportunidade passar porque ficamos pensando no que poderíamos ter feito. E o passado não volta. Né? Nós não podemos ficar vivendo naquilo que não vai voltar mais. É verdade. Nós temos que olhar para frente, para aquilo que o Senhor tem para nós. E as coisas que o Senhor tem para nós são coisas grandes. Sim. Então nós temos que viver isso, né? É verdade. Muito bem. Agora, quando a gente fala, Marli traz esse depoimento, esse testemunho dela a respeito do erro do passado, aquilo que paralisa, fora o paralisar ali no presente, o que mais pode influenciar os erros do passado, Vanessa, nessa condição de uma questão prospectiva, uma questão para o futuro? Como assim, Sérgio? Repete essa O pergunta. que os erros do passado, eles podem influenciar, fora paralisar a vida, né, na questão aí, olhando para o futuro de uma pessoa? Sabe o que eu penso sobre isso, Sérgio? Que agora eu entendi a sua pergunta. Deus não escreve a nossa história. A Bíblia fala que Deus escreve a nossa história. E Deus não vai reeditar um passado tenebroso. Vamos supor que o seu passado foi de perdas financeiras, de relacionamentos com conflitos. Então, como que Deus vai reescrever uma história com os mesmos problemas? Sabe, o passado não tem como ele influenciar o meu presente nem o meu futuro, porque ele já passou. O que acontece, Serginho, é que às vezes as pessoas elas vivem com os sentimentos, com as emoções delas. Hoje, a minha emoção é baseada no que aconteceu no meu passado. Então, quando acontece alguma situação, eu reajo da mesma maneira. Então, alguém me traiu. Aí eu fiquei super magoada. Quando eu vou relacionar com uma outra pessoa, eu já vou com aquela impressão que aquela pessoa também vai me trair. Só que aquela pessoa não foi a que fez aquilo no passado. E você também não é mais a mesma. Não é ao mesmo tempo. Você também já não é mais a mesma pessoa. Hoje você já tem mais experiência, já sabe como lidar com a situação. Então não permita que o seu passado influencie o seu presente através dos seus comportamentos, porque isso não é bom. E a situação é toda nova, toda diferenciada. Não tem como o passado influenciar se eu não permitir. E quem permite que o passado influencie somos nós mesmos. Então eu quero te convidar a não permitir, em nome de Jesus, que a sua história de frustração, de perda, venha permear a sua vida hoje e trazer sobre a sua mente pensamentos de problemas no futuro. Porque você pode achar que o seu futuro também não vai funcionar pelo que já aconteceu. E a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para você. E o que Deus prepara é bom. E não baseado nos nossos fracassos do passado. Porque todo mundo fracassou em alguma área. Todo mundo erra em alguma coisa. Mas nós podemos reeditar a nossa história com sucesso, crendo naquilo que Deus promete para nós. E como você disse que Deus ele escreve uma nova história, no capítulo 3 de Sofonias, você pode pegar a sua Bíblia aí, Deus disse lá que ele vai mudar a nossa história diante dos nossos olhos. Ele vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos.
Então, é olhar para frente, sabendo que aquilo que Deus tem é depender de Deus em todo o tempo. Agora, pastora Marli, vamos falar um pouco então de um testemunho da senhora, dessa história, para o pessoal de casa, sim, vamos dizer, se identificar com o que a senhora viveu e mostrar também o seu testemunho, né? A vitória em cima disso aí. Amém. Eu tive conversando com a Vanessa, né? Porque ela acompanha o Douglas, meu filho, e comentei com ela como que foi a minha vida, né? Na infância e no decorrer da minha adolescência também. Eu nasci na Pedreira Prado Lopes, né? Um lugar ali de miséria, né? De pobreza mesmo. Eu tive 6 irmãos. Perdi meu pai aos 6 anos de idade e praticamente a minha mãe que me criou. Por que eu digo que a minha mãe que me criou? Porque os meus irmãos, cada um foram para um lado. 2 já moravam no Rio e acabaram levando, meu irmão mais novo, que é 4 anos mais velho do que eu, e 2 praticamente se envolveram muito no mundo das drogas. Se envolveram com droga, com a marginalidade mesmo. Eu tive um irmão que ficou preso durante muito tempo na casa de detenção em São Paulo. E os outros no alcoolismo, bebiam muito. Alguns bebem até hoje. Então eu fui criada ali com a minha mãe. E a minha mãe acabou indo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia porque ela pensava como que eu vou criar a minha filha sem estar num caminho, né? Num caminho bom. Porque o lugar onde nós morávamos era um lugar que a tendência já é te levar à prostituição, ao alcoolismo, às drogas, à criminalidade, né? Infelizmente, é o que se vê. Então, um dia eu estava até conversando com a pastora Imaculada e ela me disse o seguinte, que não era para me ficar triste com isso. Porque é como se o Senhor tivesse tirado os meus irmãos de perto de mim para que eu não fosse influenciada. Mas isso me entristecia muito, porque nós queremos ter uma família. E eu queria ter uma família, com os meus irmãos cuidando de mim na ausência do meu pai. Então, durante muito tempo, eu fiquei muito triste com isso. E eu não conseguia, né, crescer, eu não conseguia seguir em frente, justamente porque eu ficava pensando no que poderia ter sido da minha vida. Era um ideal que você sonhava ali, que era um ideal, assim, irreal. Isto, né? Era totalmente irreal, porque eu não podia, né? Não tinha como eu viver aquilo. E eu fui vivendo a minha vida até que eu conheci o Emerson. O Emerson já era evangélico também. E nós começamos a namorar, nós nos casamos. Eu me casei com 23 anos. E de lá para cá eu vejo que Deus, ele mudou a minha história, né? E isso foi muito lindo para mim. Porque hoje eu tenho uma família, né? Eu tenho um esposo, eu tenho 2 filhos maravilhosos e eu posso viver isso como família. E eu posso mostrar para os meus filhos a nossa história, como que ela é diferente, né? Porque talvez se eu estivesse ainda morando lá, seria outra história. Mas o Senhor nos tirou de lá. Ou seja, colocou os meus filhos, eles estudaram no colégio cristão até o ano passado, né? Ficamos muito tristes, mas em tudo Deus tem o propósito. E eu estava até comentando com a Vanessa agora a respeito dessa questão de projetar nos nossos filhos as nossas frustrações. O meu sonho, Serginho, era ser médica. Eu tinha esse sonho de ser médica, mas não deu, não foi possível, né? E eu estava comentando com a Vanessa, que eu nunca tinha comentado isso com a Thalita. Mas desde 3 anos de idade que a Thalita fala comigo que ela quer ser médica de tirar neném. Thalita é sua filha. Thalita é minha filha. E ela já tem esse sonho. É o Douglas e a Thalita. É o Douglas e a Thalita. O Douglas quer fazer engenharia, né, Vanessa? E a Thalita, desde 3 anos de idade, ela falava comigo, eu quero ser médica de tirar neném. E eu falava com ela, você vai ser uma obstetra. E ela vem com esse sonho desde criança. E hoje ela está fazendo um cursinho para prestar o Enem, né, o vestibular, para fazer a medicina, que é o sonho dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus ela vai fazer. E como eu estava falando, ela tem esse sonho e eu sempre a incentivei. Não porque era um sonho meu, porque eu não acho que ela tem que fazer medicina porque eu sonhei em ser médica. Ela tem que fazer medicina porque é um sonho dela. Mas aí partiu dela mesma. Dela e até mesma. Pela idade aí ressaltada que foi a idade de 3 anos, então
é uma condição natural dela, ela já quis. E eu creio que isso foi um sonho que o Senhor colocou no coração dela. Um presente de Deus, né? Um presente de Deus. É um sonho e Deus já deu várias confirmações para ela de que realmente é para ela fazer a medicina. Amém. Que Deus vai usá-la, né, muito até para trazer cura na vida das pessoas através da medicina. Então eu vejo que em tudo tem a mão de Deus na nossa vida, né? O Senhor, eu tive uma história não muito boa na minha infância, na minha adolescência, mas o Senhor, Ele restaurou tudo isso na minha vida e me deu uma nova história com uma família linda, né? Amém. Que É o linda Senhor mesmo, me né, deu, Serginho? Verdade, graças a linda Deus. mesmo. Com certeza, o Emerson lá, ainda bem que o Emerson, negão forte lá, porque para guardar ali a Thalita, o Douglas também é grandão. Tem que ser, Agora, né? ô Serginho, ela estava contando esse testemunho, mas eu vejo também outra coisa. Estava até dizendo para Marli que quando eu era adolescente, eu não sabia que profissão seguir. E o meu pai, um dia, ele falou... Outro dia outro mesmo. dia, uns meses atrás. O meu pai, ele me indicou a minha profissão. Então, como a gente está dizendo assim para os pais, não escolher para os filhos, mas Deus, ele pode te fazer sensível ao chamado dos filhos. Mas porque o pai dentro disso aí, o pai também, ele é um orientador. o dos orientador. Por isso que nós pais temos que buscar ter equilíbrio na nossa vida, porque Deus pode nos mostrar sim. Amém. Não é que você vai obrigar o seu filho a ter tal profissão, mas Deus pode te mostrar, porque a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Então o pai anda junto com o filho, você dá tempo para estar com o seu filho, você vai perceber as habilidades dele, aquilo que ele pode ser bom. E meu pai falou, Vanessa, vai dar certo para ser pedagoga, para ser professora. E tudo que eu faço na minha vida é com incentivo dele. Até hoje eu busco inspiração no meu pai, para as coisas que eu quero fazer, o que ele pensa na área da minha profissão, os convites que eu recebo, eu participo para ele porque ele me inspirou. Então que você também seja um inspirador na vida do seu filho. Esse é o lado bom aí do conselho do pai, porque eu conheço também as histórias do outro lado e você, telespectador, deve se identificar com isso, né? Eu me lembro de um casal que eu cuidei dele por um tempo, enquanto namorados. O pai queria que o filho a filha fizesse a mesma faculdade que ele fez, engenharia civil. E para a mulher não era tão comum a engenharia civil. Ela fez a engenharia civil. Quando ela chegou, ela falou assim, olha, pai, toma aqui o diploma, agora eu vou fazer o que eu quero. O pai não falou mais nada. Ou seja, ela, entre aspas, perdeu 4 a 5 anos da vida dela porque ela quis fazer só porque o pai tinha. Tanto é que o pai nem exigiu depois que ela exercesse ali a profissão que era dele mesmo, né? Então tem esse outro lado também. Por isso que para ser bons pais, ser pai, qualquer pessoa pode ser bom pai, pode ser pai, pode ser mãe. Agora, para você ser um bom pai, uma boa mãe, excelente naquilo que você se propõe, você tem que buscar conhecimento, ler bons livros, estudar, fazer curso. E o mais importante é que você busque inspiração no Espírito Santo de Deus, para os conselhos que você for dar para os seus filhos, ser aquilo que Deus tem para a vida dele. Que a sua boca seja a boca de Deus na vida dos seus filhos, porque é isso que vai fazer a diferença. Com certeza. Verdade, Vanessa. Eu só queria completar, claro, Serginho, rapidinho, que falando essa questão do medo, né, dos erros do passado, eu sempre quis fazer faculdade, mas eu tinha muito medo e muita vergonha de entrar numa faculdade porque eu achava que eu não era capaz, que eu não era inteligente, que eu não tinha condições. Igual eu comentei com a Vanessa, se fosse há um tempo atrás, eu jamais aceitaria para estar aqui no programa. Viu, Serginho? Que benção. Tá Que vendo? Justamente Barreiras Que rompidas. emoção, rompidas, Jesus. não é? Justamente pelo medo, pela vergonha de estar em público, de estar falando. Imagina na televisão, né? Para mim, era uma dificuldade muito grande. Mas o Senhor, Ele é tão bom, Ele restaurou tudo em minha vida, que hoje eu faço a faculdade de fisioterapia. Amém. Não é a medicina, porque a medicina agora eu vejo que é o tempo da minha filha, é o tempo dela realizar esse sonho, mas eu estou fazendo a fisioterapia, que é Excelente algo curso, também né? que eu gosto, mexe com pessoas na área da saúde e eu estou vendo que eu sou capaz, né? Que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E ainda vai andar em lugares altos, Através né, do Marli? Senhor, vou andar em lugares altos, Amém. né? Como eu já fui, que era outra coisa também que eu não sonhava em sair do país, essas questões todas, e Deus já sonhava isso para minha vida. Então agora eu sonho os sonhos do Senhor para mim, que é muito melhor e sem medo,
sem frustração. Quando a Marli fala, Serginho, assim, porque eu tinha medo disso, eu tinha medo daquilo, a melhor coisa é eu mapear os meus medos. Eu tenho medo de viajar, eu tenho medo de casar, eu tenho medo de compromisso, eu tenho medo de não conseguir passar no vestibular. Quais são os seus medos? Porque ao invés da pessoa esconder que tem medo, fale deles, mapeie. Por que você tem medo disso? O que te leva a ter medo das coisas? Porque às vezes o inimigo, ele é muito astuto, né? Então ele fica soprando nos seus ouvidos várias mentiras para te fazer acreditar nelas e gerar medo no seu coração. Então investigue sobre os seus medos, de onde eles estão saindo. Porque o medo, ele não vem de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de medo, nem de timidez, nem de covardia. E a Bíblia fala que Deus, ele nos faz mais do que vencedores. Então mapeie os seus medos, mostre para eles o tamanho do seu Deus. É verdade. Eu me lembro de uma frase que a gente vê aí, são frases, às vezes, essas frases de efeito, mas são muito legais, nos ensinam muito, em muitos casos, que diz que se o inimigo vier te perguntar sobre o seu passado, diga a ele, eu não moro mais lá. Não é eu tenho verdade? esse no meu Face, eu amo isso. Isso, é verdade. Vanessa, quero agradecer a sua presença, agradecer a pastora, que muito obrigado por nos brindar aqui nessa segunda-feira com esse testemunho de superação, de bênçãos e de nos fazer olhar para o futuro. Obrigado, volte sempre, pastor. Eu é que agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Para mim foi muito bom, foi muito importante, que é mais um medo que eu consegui vencer. Amém. Maravilha. Porque você escolheu vencer, Que né? eu escolhi vencer, escolher porque vencer. são escolhas, né? São Verdade. escolhas. E Vanessa, você tem uma indicação para nós aí? Sim, Aqui. eu trouxe esse livro Deixa aqui, eu mostrar aqui, você vai falar para o pessoal. Como nós trabalhamos Deixa no eu Ministério mostrar. de Mulheres, né, Serginho? Eu trouxe um livro para mulher, mas os homens também podem ler. A mulher perfeita não existe. Então, minha sugestão para você, ao invés de ficar caminhando, olhando para os seus medos, para os seus erros, para o seu passado, aprenda quais são as suas virtudes através desse livro. Se mire nelas, se mire em Jesus para que você seja um homem e uma mulher vencedor. Muito né? bem. Vanessa, Convite, Serginho. sim, Quero fazer pode dois fazer convites. o convite. Posso? Então, a câmera é sua, as telas são suas, você fica em casa. Gente, eu tenho 2 convites para fazer para vocês. O primeiro é que sábado, agora, o primeiro sábado de novembro, às 14 horas, nós vamos ter um encontro no Salão Ágape, ali na rua Manuel Macedo. É um salão que faz parte das dependências da Igreja Batista de Lagoinha. Nós vamos estar ali reunindo junto com o Projeto Esperança. Nós vamos falar sobre limites, seu filho precisa dele. Então, se você tem alguma dificuldade nessa área, de disciplina com seu filho, de colocar limites, venha estar com a gente, então, às 14 horas no Salão Ágape, primeiro sábado de novembro. E o segundo convite que eu tenho feito todas as segundas-feiras, quando eu venho aqui, é para você se inscrever no nosso seminário, que vai acontecer no dia 29 de novembro. O tema são os transtornos da mente. Nós vamos falar sobre transtorno bipolar, esquizofrenia, síndrome do pânico, TDAH, autismo e muitos outros assuntos interessantes com profissionais competentes que vão falar sobre esses temas. As inscrições estão abertas através do site da Lagoinha e também ali na Casa Rosada, que é onde funciona o Ministério de Mulheres da Igreja Batista de Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Então, nós esperamos você e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida enquanto pai, mãe, educador, profissional da saúde, e os pastores também são bem-vindos nesse seminário.